Acho legal falar que esse vídeo é o meu vídeo número 0, antes de eu entrar no YouTube. É um pouco diferente e eu criei coragem, faz anos que eu venho criando coragem para falar sobre um assunto este um pouco polêmico. Mas antes da gente começar sobre o assunto, eu queria me apresentar. Então, meu nome é professora Mariana Muniz de Farias, eu sou formada em administração de empresas com habilitação em marketing, tenho pós em gestão de vendas e trade marketing, eu sou mestre em administração e minha linha de pesquisa é marketing e estratégia e eu gosto muito de assuntos como consumo consciente de moda, marcas com propósito. Eu trabalho com marketing há 14 anos e eu leciono há 8 anos. Por que eu comecei me apresentando? Vocês já vão entender o motivo. Eu tenho o intuito de montar um canal no YouTube e abrir meu Instagram desde 2015. Eu comecei a estudar marketing digital em 2016, mas algumas coisas vinham me travando ao longo desse caminho. Uma delas é que eu não sabia qual público comunicar, mas eu tinha uma vontade muito grande de abrir o canal. E uma das grandes questões que me fizeram não abrir antes foi um medo. E eu quero relatar para vocês o que é esse medo. Todos os dias vem gente que eu nunca vi na vida. E às vezes pessoas próximas falar do meu corpo, falar do meu rosto e não olhar para o conteúdo que eu posto aqui. Conteúdo este que eu faço com muito carinho. E esse assunto, ele não se restringe apenas aos homens, ele também engloba as mulheres. Esse assunto se chama objetificação feminina. Então, o que é a objetificação feminina? É a banalização da imagem da mulher. Ou seja, a aparência das mulheres importa mais do que todos os outros aspectos que a definem enquanto indivíduos. Pois é, pessoas que eu nem conheço, ou que eu nunca dei intimidade, ou até mesmo pessoas que eu conheço, que ao invés de olhar o meu conteúdo, falar sobre o assunto com o qual eu estou tratando, vem falar do meu corpo, do meu rosto, e muitas vezes isso acontece de maneira desrespeitosa e sem eu dar abertura para isso. Eu não estou falando de um simples elogio, nossa, que roupa legal, nossa, como que você tá bonita hoje. Eu estou falando de dar intimidade para algumas pessoas falarem algumas coisas. Muitas vezes, principalmente em final de semana, alguns homens que eu conheço e homens que eu nunca vi na vida, vêm no meu Instagram falar coisas assim de baixo calão. Por exemplo, te quero, delícia, dentre outras coisas que eu nunca dei intimidade. E aí, como eu tô nessa descoberta de criar pontes, não muros, eu até pergunto pra eles, nossa amigo, você tá bêbado, né? E muitas vezes eles não se tocam. Ou seja, eu posto um conteúdo, eu estudo sobre esse conteúdo, mas as pessoas se restringem a olhar para a minha imagem, sem eu ter dado intimidade alguma para a pessoa chegar em mim e falar coisas que eu não perguntei ou coisas que podem me deixar triste. Isso não acontece só aqui na internet, não. Vou relatar uma experiência com vocês. Uma vez eu dei aula para uma turma que eu gostava bastante e ela era uma turma mais masculina. Aí o coordenador dessa turma chegou para mim e falou, nossa, os alunos estão adorando as suas aulas. E eu, de fato, sempre tive uma grande preocupação em estudar o conteúdo, fazer uma aula leve, divertida, os slides bonitos, referências atualizadas, estudos de caso aplicados na prática. E eu fiquei super feliz, eu falei pro coordenador, nossa, que legal. Só que aí ele me falou, os alunos estão apaixonados por você. Eles te acham linda, eles te acham apaixonante. Mas não, esses alunos de fato gostavam da minha aula, mas o jeito que o coordenador comunicou para mim foi assim. E aí eu fiquei bem triste, de verdade. Só sendo mulher para saber. Tudo que a gente passa todos os dias, eu tenho que me provar 30 vezes que eu sou boa. Às vezes também tem alunos, por exemplo, que não me respeitam, isso tá muito nas entrelinhas, porque eu não sou um homem de 50 anos, barbado e careca, como esperam que um professor seja. Ah, outra coisa também que acontece bastante. Pessoal, eu dou aula há 8 anos, mas eu tenho uma cara jovem, embora eu seja 30 a mais, né? Colágeno, obrigada.
Tem gente, homens principalmente, que tentam me ensinar a dar aula sem assistir uma aula minha ou sem ter dado uma aula sequer na vida. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Porque eu tenho certeza que nenhuma mulher que não é da área vai te ensinar, por exemplo, a ser um engenheiro civil melhor, um arquiteto melhor, a gerenciar uma empresa melhor. Sendo que ela não convive com você, você não deu intimidade para essa. E isso não é culpa deles, é culpa da nossa sociedade, é culpa de diálogo, de conversar. Porque eu sei que a sociedade também é difícil para os homens. Outra coisa que acontece, eu tenho que pensar, por conta da objetificação, eu tenho que pensar milhões de vezes a roupa que eu vou sair de casa, a roupa que eu vou colocar no vídeo, as palavras que eu vou dizer para não dar duplo sentido. Eu tenho que olhar, será que tá transparente? Será que tá marcando a calcinha? Eu não sei se vocês têm essa preocupação, eu acredito que não. Estão vendo como isso acontece? Mulheres, isso acontece com vocês também? Olha outra vez que uma mulher veio no meu Instagram achando que eu estava saindo com o marido dela. E eu descobri depois, ela não queria dizer quem era, é o ex-marido dela. Ela não quis dizer quem era, mas depois de muita conversa, né, de muito diálogo, porque ela também é vítima dessa sociedade, eu descobri que essa pessoa trabalhava comigo. E assim como ela, eu era vítima da situação, porque ele printou uma foto minha do Instagram e essa foto começou a circular no grupo de WhatsApp. E eu nem sei o que eles falaram de mim ali no grupo para ela achar que eu estava saindo com o marido dela. Por isso que eu falo que a objetificação feminina, ela não acontece apenas com os homens, ela também acontece com as mulheres. Qual é a dica que eu dou, homens? Antes de vocês saírem por aí falando algumas coisas, ou elogiando uma mulher sem ela dar abertura, olhem para aquele ser humano e avaliem. Esse ser humano, ele pensa, ele sente, ele tem sonhos, ele tem família. Sempre olhem para aquela figura como alguém que faz parte da sua família. Sua mãe, sua irmã. Sempre pensem, será que a minha filha, minha mãe, minha irmã, ela iria gostar dessa atitude que eu tô tendo com essa mulher? E mulheres, nós não somos inimigas. A sociedade faz com que nós sejamos toda hora postas em competição. Eu não sou sua inimiga. É esse o meu recado. Então, assim, o que eu tinha para dizer para vocês? Que eu superei esse medo, eu não vou me calar, eu vou continuar aberta ao diálogo, construindo pontes, não muros, e eu não vou mudar o meu jeito de ser por conta de ninguém. Eu vou continuar me arrumando, vou pôr os meus cílios às vezes quando eu quiser, sim. E homens, mulheres, olhem para o conteúdo daquela pessoa. Nós não somos inimigos, nós precisamos dialogar mais. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, conta a sua experiência. Eu sei N experiências que muitas mulheres já passaram. E assim, eu espero que as pessoas não fiquem julgando o livro pela capa, porque muitas vezes eu tenho que me provar 2, 3, 4 vezes mais para dizer que eu sou boa. Porque as pessoas muitas vezes olham para minha aparência e acham que eu não tenho conteúdo. Então, olhem para as mulheres que você admira e as mulheres que muitas vezes você acha bonita ou não, ou padrão ou não sei se eu sou padrão ou não, mas olhem para ela com olhos de essa mulher, ela tem algo a me entregar. Ela estudou, ela pesquisa, ela se dedica, ela tem sonhos, ela tem família, ela tem sentimentos. Que vocês tenham um excelente final de semana. Muito obrigada. Mulheres, se vocês já passaram por isso também, eu convido a todas, a todes, falarem, darem seu depoimento. Podem mandar recado por inbox. Enfim, essa luta não é só das mulheres, é de todes, é de toda a sociedade. Nossa sociedade está doente e a gente precisa dialogar. Obrigada.